Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje é quinta-feira, eu sou o pastor Gil Shekinah e esse aqui é o nosso devocional. Nós estamos na semana de cura e libertação e o nosso tema de hoje é como quebrar as maldições geracionais. E é interessante quando falamos de maldições geracionais, porque a palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A Bíblia menciona maldições geracionais em vários textos. Parece injusto da parte de Deus, que ele possa punir crianças pelos pecados dos seus pais. No entanto, isso acontece quando se observa de uma perspectiva humana, terrena. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dos mandamentos da palavra, Deus sabe que os efeitos do pecado são passados de uma geração para outra. Então, o pecado que um pai pratica, ele vai influenciar o filho, vai influenciar o neto, e as gerações vão se seguir tendo conhecimento daquela prática pecaminosa e muitos vão incorrer nos mesmos pecados. Quando um pai tem um estilo de vida pecaminoso, os seus filhos são susceptíveis a dar sequência a tudo isso. Então, sendo assim, Deus não é injusto quando pune o pecado da terceira e da quarta geração. Ele os pune porque eles estão cometendo os mesmos pecados que os seus pais, que os seus avós cometeram. Entretanto, é importante deixar claro que eles estão sendo punidos pelos próprios pecados. Não é pelo pecado do pai, mas é pela prática pecaminosa deles. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos incorrendo no mesmo pecado que os nossos pais no passado. E um pai que era alcoólatra, o filho cresce vendo o pai sendo alcoólatra, e quando ele tem idade ele começa a beber igualzinho o pai, ou fumar como o pai fumava, ou usar droga como os pais usavam. As filhas que crescem no ambiente de prostituição acabam no futuro desenvolvendo a mesma prática que as mães que praticavam a prostituição, e assim o pecado vai dando sequência. E como fazer então para superar isso? Porque os pecados que eles estão praticando são os mesmos que os pais praticavam. E é interessante porque a palavra do Senhor diz que Deus não pune os filhos pelo pecado dos pais. Mas essa punição, essa maldição que ela alcança por quê? Porque eles estão praticando os mesmos pecados que os pais praticaram no passado. Então todos nós temos memórias negativas, traços de caráter e lutas da nossa criação, do nosso passado. São as tradições familiares que vão passando de pai para filho, muitas vezes maquiadas de religiosidade, de práticas comuns, mas que na verdade são contrárias à palavra de Deus. Então pode ser uma dificuldade dizer as palavras eu te amo, ou demonstrar afeição pelo cônjuge ou pelos filhos, ou pode ser algo doloroso, como a luta para lidar com o temperamento, com aquela explosão no momento de uma discussão, de querer gritar, de querer se exaltar, e isso pode ser tradição já da família. Então pode até ser algo prejudicial, como um vício em drogas, álcool, o abuso físico, hábito de mentir, automutilação, que hoje é comum nas escolas encontrar crianças que se automutilam, pesadelos, insônia, hábitos de roubar pequenos objetos, medo de escuro, medo de água e etc. E essas lutas são muito reais quando passados de uma geração para outra. E esses hábitos ou traços negativos costumam ser chamados de heranças geracionais ou maldições hereditárias. E todos nós temos alguma situação relacionada a isso ou já tivemos.
e sejam eles grandes ou pequenos, ocultos ou mesmo já declarados, né? Mas dizer nunca poderei mudar, porque eu sou assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu vou ser assim, né? Isso não é desculpa. Porque o que define o seu futuro não é o seu passado, mas são as suas decisões. Você tem a capacidade de decidir viver uma vida abundante em Cristo, de deixar que o poder do Espírito Santo atue na sua vida para te libertar das maldições geracionais e te levar a viver a vida abundante que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Então, seja qual for a maldição de família, é hora de quebrá-las, antes que seja passada para as futuras gerações, antes que você passe isso para os seus filhos, antes que você consiga passar isso para os seus netos. E eu quero compartilhar com você algumas formas práticas para quebrar essas maldições. Primeiro, admita que é um problema. O primeiro passo para mudar qualquer área da nossa vida é reconhecer a maneira como fazemos as coisas e que essas maneiras não estão funcionando e não é benéfica para nós. Então nós precisamos mudar. Então o passado de uma pessoa não é o fator determinante do futuro. Você pode começar hoje a tomar uma decisão de mudança. Até que você reconheça que o problema existe, ele não tem como você solucionar. A partir do momento que você toma consciência disso, você consegue mudar. Segundo, comece o processo de mudança, né? Determine que você vai mudar. E faça tudo para mudar. Você vai mudar por você, pela sua família e pelas futuras gerações. Então busque ajuda, desenvolva um compromisso de mudança. Então abandonar o pecado é uma atitude sua. Você que tem que fazer isso. Então, porque muitas vezes estamos sofrendo porque praticamos os mesmos pecados que os nossos pais praticavam e achamos que isso é normal. Então eu atendi uma família há pouco tempo que tinham 4 gerações de assassinos. O bisavô, o avô, o pai e o filho. Então, era 4 gerações de assassinos, as mesmas práticas. E nós encontramos isso na Bíblia. Quando você lê a descendência de Caim, né, você vai encontrar que um descendente de Caim fala: Caim matou 1, eu matei 2. Então, você precisa entender isso. Terceiro, comprometa-se a dar continuidade ao processo de mudança, de transformação e de libertação. Maldições familiares são difíceis de quebrar, porque muitas delas são maquiadas de tradição. Se fosse fácil de quebrar, todos estariam fazendo e ninguém estaria sofrendo, não é verdade? Então eu quero que você entenda isso, que é possível mudar. Então, portanto, depois de admitir o problema e iniciar o processo de mudança, é fundamental que você se comprometa a ir até o fim. Procure o aconselhamento espiritual, desenvolva um compromisso de oração, jejum, leitura da palavra, para que você possa consagrar a sua vida, consagrar a sua família e quebrar os laços com o passado, com as práticas do passado. Porque não é o pecado lá que seu pai praticou que está trazendo maldição para a sua vida. É a continuidade que você está dando naquilo que acontecia no passado. Pessoas que tiveram os pais, o pai muitas vezes foi adúltero, o filho hoje é adúltero, né? Adultera, trai a mulher, né? Trai a família, e isso traz maldição para você. Então, se você entender que isso é um processo, você vai conseguir sair dessa situação, vai mudar a sua vida. Então, assim você será completamente livre da maldição geracional ou das maldições hereditárias. Eu te desejo graça, paz, prosperidade e sucesso e libertação completa em nome de Jesus. E nós nos vemos amanhã. Deus te abençoe.